Oi, pessoal. Oi, Gi. Já vou te chamar. Tudo bem, Pamela? Tudo bem, Aline? Sejam bem-vindas. Vou chamar a nossa participante especial, Giovana. O som tá bom, a imagem tá boa. Aline Pereira. Pamela, seja bem-vinda. Que dia friozinho, né? Vamos esperar um pouquinho, que a Giovana já entra. Obrigada, Aline, pelo feedback. Vamos lá. Já chamei a Gi. Deixa eu disparar aqui os aviõezinhos que eu aprendi ontem. Vamos lá. A Gi não tá conseguindo entrar. Oi, Tânia. Seja bem-vinda, querida. Oi, Carol. Tudo bem, Carol? Agora deu certo. Eu já havia convidado, Carol, mas aí acho que deu certo ao contrário, né? Ela me chamando. Tudo bem, querida? Tudo bem, Elaine? Olá a todos, todas, todes, como estão? Tem bastante gente aqui. Você? Que legal, né? Uhum. Sim, eu tinha mandado o convite, né, requisitando, só que daí o meu celular parou de transmitir o som e deu sair. Aí eu voltei, daí não conseguia mandar o convite, daí disse que não estava dando certo, daí eu saí, entrei de novo, daí agora Tudo deu tudo certo. certo. Que bom. Que gostoso hoje, né? Com esse dia friozinho, muita gente em casa. Espero Uhum. que a gente consiga atingir bastante gente, se não agora, depois, porque é um assunto bem interessante, né? Sim, sim, é trazer uma perspectiva bem diferente, né? Eu não consegui colocar o título aqui, mas hoje a gente vai falar sobre autismo na vida adulta. Para quem não conhece a Giovana, né? Ela tem autismo, está hoje com 21 anos, super jovenzinha, que delícia, que saudade dos meus 20 anos. E eu vou apresentar um pouquinho você, depois eu passo para você falar, né? Uhum. Bom, Tá a bom. Giovana foi uma das pessoas que eu tive o privilégio de conhecer nessa jornada linda, desde que eu comecei a estar mais com pessoas, né, que dentro do espectro. Você lembra quando você me conheceu e como você me conheceu, Gi? Eu lembro. Foi muito especial. Foi, aham, foi, acho que foi em 2018 ou 2019, no início do ano, com uma reunião lá no seu espaço. A gente estava conversando sobre autismo. Sim, foi muito legal, né? E desde lá, hoje a Giovana me ajuda, assim, somos parceiras, né, Gi? Hoje a Giovana é o Somos. braço direito. Ela que dá conta dos meus instas da vida. Mas, enfim, a Giovana é acadêmica de psicologia, o que é um orgulho, né? Da Universidade Positivo. Assistente de pesquisa pela Universidade de Washington, do Departamento de Psicologia. Olha que chique, gente. É fundadora do podcast, né, CNV, que é Comunicação Não Violenta. Outra questão genial aí da gente abordar, né? Muito legal. E voluntária no Unicef. É isso, Uhum, né? Muito isso. legal, Giovana. Meu bem, seja bem-vinda. Agradeço imensamente enfim, você ter aceitado já de cara, nem
titubeou, fiquei muito feliz mesmo. Você sabe que eu tenho um monte de ideias, né? E você sempre está junto nelas. Enfim. Então, Giovana, eu acho que todo mundo que está aqui veio para te ouvir realmente, né? Porque é um assunto que a gente precisa desdobrar, desenrolar e trazer à tona. E ninguém melhor para falar de autismo na vida adulta do que uma pessoa com autismo, né? Então, a palavra é sua, nos conte um pouco quem é você, como é que foi teu processo de diagnóstico, enfim, a gente vai trocando figurinhas aqui. Fique à vontade, tá bom? Tá bom, obrigada, Elaine. Obrigada pela introdução também, né? Então, hoje estou terminando psicologia, me formo no final do ano, espero. Então, falando um pouco mais sobre mim, eu recebi meu diagnóstico de autista em 2019. Então, vai fazer 2 anos, né? No momento eu estou com 21, quase fazendo 22. Mas a minha identificação como autista veio no final de 2018. Então, um ano depois que eu peguei meu diagnóstico médico mesmo. E esse processo se deu através da psicoterapia, mas também na época eu estava trabalhando num centro de autismo aqui de Curitiba. Então, eu trabalhava com crianças autistas, auxiliava elas com atividades, interação, trabalhos em grupos, trabalhos com psicomotricidade, também como terapia ocupacional. Então, a gente organizava, levava as crianças, enfim. E também, trabalhando nesse espaço, eu comecei a pensar, nossa, mas eu me identifico tanto com isso. E, nossa, eu também sou assim. E, meu Deus, eu também tenho repetições e também tenho meus instintos. Então, e se eu for autista também? Então, eu já tinha pensado nisso antes, mas eu nunca tinha tido uma convivência com autistas, né? Tem até um caso familiar que é uma criança autista, mas não, não era um contato assim tão grande com isso, né? E daí comecei a pensar e começar a me auto-perceber, me auto-observar também. E levei para terapia. Eu falei, olha, eu acredito que eu sou autista. E agora? Eu faço. E meu terapeuta conseguiu me ajudar a começar a me perceber mais, né? Então, junto dessa autodescoberta, ele também se identificou autista. Então, foi um processo terapêutico que os dois se identificaram. Uhum. Que legal! Sim, sim. Então, desde então a gente troca, né, como que é ser autista, como somos autistas adultos, né? Sendo que é muito trazido o autismo com crianças. Então, como que é ser autista adulto? E foi muito interessante, porque a gente começou a se descobrir e colocar, nossa, mas eu também penso assim, nossa, mas eu também me senti assim quando eu estava na escola, agora durante a faculdade, e ninguém me entendia, eu tentava me comunicar, as pessoas não entendiam. Então, fazendo esse resumo, e daí no final do ano eu precisei entrar como aluna de inclusão na universidade por diversas questões, crises autistas, acompanhamento, e eu também precisava de um espaço para me colocar como autista, né, um ambiente para auxiliar na inclusão também. Então eu fui atrás do meu diagnóstico, num primeiro momento, o profissional que me atendeu, ele falou, você não tem cara de autista? Aí eu fiz a pergunta para ele, mas qual que é a cara de um autista, né? Ele, tá bom, autista tem cara. E depois eu pude encontrar um neurologista que me acompanha até hoje, faz 2 anos, e fiz o processo com ele, e ele me deu o diagnóstico mesmo de autista. Mas assim como ele assinalou na época e outras pessoas também, é o autismo, entre aspas, leve, né? Porque temos um espectro, então eu estou em algum ponto ali que eu consigo me comunicar e consigo me expressar, então muitas pessoas me falam, nossa, mas você não parece autista. Então, isso também é uma das coisas que a gente tem que começar a conversar, né? O que é, então, as características de ser apresentado e esse padrão que colocam, né?
como é uma pessoa autista. Uhum. Deixa eu só fazer um parênteses. Você já chegou no neuro estando adulta, né? Antes de... Como que foi... Conte um pouquinho para mim como é que foi o teu desenvolvimento, assim. Como é que era lá atrás? Você teve tantos outros diagnósticos? Você procurou por isso? Sua família, como é que encarava isso? Como é que foi isso antes de você tomar consciência ali que você podia estar dentro do espectro após você estar convivendo com pessoas dentro do espectro? Antes disso, como é que foi? Como é que era, Gi? Então, eu me lembro que eu andava nas pontas dos pés, e que eu tinha uma questão assim de eu não podia pisar em fissuras. Então, eu tinha que pisar dentro do quadrado ou dentro de alguma coisa. E eu tinha que pular a fissura. Então, eu pulava nas pontas dos pés. Mas a questão de falar foi antes também, antes do desenvolvimento padrão, assim como a leitura e a escrita também. Também para andar, assim, também foi antes. Então, na verdade, não percebiam que tinha alguma coisa, mas percebiam que eu sempre estava muito isolada, sempre brincando sozinha. Eu não tinha tantos amigos, eu tinha 2 amigos de infância que eram apenas eles, fixos, assim, se tinha alguma coisa, se quebrava alguma coisa, eu lembro que eu ficava, assim, totalmente desorganizada. E também eu lembro que eu era muito enfurecida em muitas coisas, eu estava brava com muitas coisas. E eu não conseguia me comunicar com as pessoas, não conseguia conversar. Então, eu lembro que no jardim de infância, né, na época ainda era jardim 1, 2, 3. E eu lembro que naquela época já rolava um bullying na escola por falarem que eu era estranha. Eu falava, tá bom, mas estranha como? Eu tô tentando falar, mas não tá dando certo. E eu lembro que eu tinha hiperfocos em alguns assuntos ou coisas, né? Na época era o Clube das Winx, Ursinho Pooh. Tinha 2 personagens que eram caça-pistas, que eram jogos de computador para quinta série, sexta série, então eu já jogava isso quando criança. E de chegar e zerando jogos, e gostava muito disso, muito mesmo. Então, vários personagens me acompanharam na infância, né? Então, eu tive um desenvolvimento ok, assim, nunca tinha percebido nada. Até que eu cheguei no ensino fundamental 1 e eu comecei a apresentar muita dificuldade em matemática. Só que, assim, a matemática se expôs, assim, de um jeito, assim, gritante. Só que as outras também. E eu lembro que eu ia para a escola, eu ia amedrontada, porque eu não tinha colegas, né? Então eu tentava me socializar com as pessoas, só que em vão. E daí voltaram as épocas de bullying, enfim. Nunca parou, né? Só foi continuando e só foi se configurar de uma maneira diferente. Então, assim, eu ia para a escola e eu ficava, tá, eu tô aqui e é isso, porque eu não tinha com quem conversar, eu não conseguia entender os professores, não entendia as matérias. Só que ainda assim, algumas notas, né, que eles viam através das notas, e até hoje vem, que era uma questão mais focada na área de exatas. As outras eu ia muito bem. Só que foi continuando, né? Foi ensino fundamental 1, 2, e ainda muita dificuldade para entender as matérias. Então, a minha mãe me levou num... Eu não me lembro se era num neurologista na época. Eu acredito que sim. E ele falou, você tem TDAH. Mas o teste que ele fez comigo foi um teste que eu fiquei boiando na hora, assim. Eu fiquei, pera, então volta com calma, que eu não tô entendendo o que você tá dizendo. Tipo, era... para ler uma história, assim, em tantos segundos... E se você não prestasse atenção em um ponto lá, você tem TDAH. E eu Pronto. fiquei, gente, mas daí na primeira frase eu já me perdi. Eu falei, gente, eu não vou mais prestar atenção nisso. Então, eu falei, tá bom, né? É isso? Então, fechou, né? E eu lembro que
nessa época que eu comecei a perceber que eu tinha muita dificuldade, eu pensava, cara, mas não é isso, não pode ser, eu acho que tem alguma coisa. Então eu já tinha um estalo assim, eu acho que tem mais alguma coisa aí, eu não tô me identificando com isso. E ficou o TDAH, né? Ficou isso, peguei o diagnóstico, foi levado na escola, e daí teve uma mudança, né? Que daí eu tava em um colégio até o ensino fundamental 1, término, daí eu fui para outro colégio e permaneci até o final do ensino médio. Nessa troca foi muito pesado para mim, porque eu tava, mas por que você me tirou do colégio que eu já estava estabilizada? Eu tinha meus amigos, né? Tava mais acostumada para me levar para uma escola que nem conheço, não conheço ninguém, não sei como é que funciona, né? E até a configuração da escola era diferente, então eu fiquei meio perdida. E o que me marcou muito nessa troca foi que no meu primeiro dia de aula, a gente não tinha conseguido o uniforme da nova escola. Eu fui de rosa, eu fui de pink para a escola. Então as pessoas ficaram, nossa, mas que menina é essa, né? Por que ela veio de pink para a escola? Irreverente, né? Irreverente. Então, sim, Elaine. Então, naquela época, eu lembro que eu tentava socializar de novo com as pessoas, mas ainda me tinham, você é estranha, não sei o quê. Só que eu nunca tinha me apegado ao diagnóstico de TDAH, sabe? Eu só tinha e era isso aí. Então, foi passando, só que eu apresentei muita dificuldade na nova escola, assim, as notas pularam, assim, de um penhasco. E as pessoas não entendiam, né, por que estava acontecendo isso. Daí falavam que eu ficava muito nervosa nas provas. E eu não ficava nervosa. Eu só, tipo, não me interessava mesmo, não conseguia entender o que estava sendo escrito, assim, dito. E foi isso, sabe? Ficou essa resposta do porquê eu ir tão mal nas provas e sempre estar constantemente estudando. Então, foi chegando no final do ensino fundamental 2, eu comecei a apresentar sintomas de ansiedade e depressão, só que num grau, né, bem maior, bem mais intensificado. E eu lembro que eu desorganizava muito fácil com as coisas, então eu estava constantemente irritada, super irritada, assim. E ok, e fomos lidando, sabe? Então chegou no ensino médio, eu tive diversas situações com colegas de sala, com professores, o bullying ainda mais forte. Então, eu tava assim, gente, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, eu não sei, né, se eu tô entendendo alguma coisa. E era uma constante pressão que tinha que passar no vestibular, que era no primeiro, já no oitavo ano, na época, né, que eu falava oitavo ano, que você tem que passar na federal, você tem que passar numa faculdade, que você tem que ser alguém aí na vida. Eu ficava, cara, eu não sei nem o que é o Enem, eu não sei nem o que é vestibular, o que tá acontecendo. Então foram vários surtos e um desespero, assim, de estar chegando no final do ensino médio e a galera já colocando uma pressão, já aplicando simulados e provas para treinos. E chegou no terceirão, eu estava ainda passando, né, tentando me adaptar com remédios, crises depressivas, crises de ansiedade. E mesmo os remédios que eu usava não faziam efeito, sabe? Faziam um efeito contrário, parecia. Eu sentia que eu ficava cada vez pior, assim, com os remédios. Então, isso foi em 2016, meu último ano no ensino médio, e eu decidi parar com os remédios. Falei, não vou, não consigo com isso, tá me fazendo mal, eu vou tirar. Deveria ter acompanhamento, mas eu fui tirando gradativo e cortei, né? Então, por favor, não faça a mesma coisa que eu, porque dá um, dá um surto se dá um problema. Então, faça acompanhamento, se você está com remédio. Tirei os remédios e naquele mesmo ano eu prestei vestibular, né, para entrar para psicologia. E daí passei em 5 universidades. Eu pude escolher, Gi, deixa eu te fazer uma pergunta. E o que fez você escolher a psicologia dentro desse universo todo, né? Conte pra gente. Então, Elaine, eu escolhi a psicologia. Era no momento, naquela época, era bem um discurso de quero auxiliar as pessoas, mas também quero me entender. Ok.
E antes do terceirão, eu já estava começando a ler assuntos sobre psicanálise. Então, já estava lendo Freud também. E falei, cara, gostei desse moço, quero conhecê-lo. Quero saber melhor o que pode. Legal. Então, fiquei mais ou menos nesse discurso, sabe? Hoje eu vendo, na verdade, é um outro tipo de propósito, né? Eu ter escolhido a psicologia. Então, eu escolhi a psicologia, passei e comecei a cursar na Universidade Positivo. E agora eu tô terminando. Então, até agora, até durante a faculdade, eu tinha hiperfocos, mas, assim, ou, tipo, conversava sobre assuntos que as pessoas não entendiam, não queriam saber. Então, até o segundo ano da faculdade, eu me senti um pouco mais sozinha. E sempre estava me acompanhando esse sentimento, né? Uhum. E às vezes eu gostava muito de falar sobre futebol americano, que é um dos meus hiperfocos. E as pessoas, mas eu não entendo isso, eu não quero saber. Daí eu, tá bom, não vou falar. E é um dos meus hiperfocos até hoje, assim, um dos mais intensos, assim, que já tá há mais de 7 anos comigo. Eu adoro assistir as temporadas e acompanhar os times e saber todas as regras, então eu gosto muito. Mas eu também não tinha com quem conversar, né? Então, no segundo ano, que foi essa identificação, né, no final do ano, eu também acabei trocando de abordagem, começando a estudar analítica, psicologia analítica, a qual eu foquei, e depois eu comecei a hiperfocar em outros assuntos, de neurodiversidade, de inclusão, de escola, de sistema educacional. E daí fui começando a ter hiperfocos em diversos movimentos sociais também, em autores, e comecei a estudar, e fui estudando, e daí veio o diagnóstico, né, veio a identificação, e eu passei 2019 inteiro, assim, só tentando me localizar, como é que agora, o que eu faço, né? Tentando me entender. Mas sempre tive um desenvolvimento, assim, padrão. É só as pessoas não entendiam por que eu ia tão mal na escola, sabe? Uhum. Então, passei por vários anos por conselho de classe, em física, matemática, química, mas as outras humanas, essas coisas, português, história, geografia, ia super fluido, assim. Mas também eu lembro que para a escola também não era o interesse muito grande mesmo, assim, eu achava muito chato. Porque, então, Compartilhamos da mesma até. ideia. Mas foi isso, Elaine. Eu tive esses 3 diagnósticos e também de crise de síndrome do pânico. Então, eu tive 4 diagnósticos Antes e do nenhum autismo. deles encaixava totalmente comigo. E para você foi libertador, então, ter esse diagnóstico, assim. Depois disso, o que que mudou para você? Assim, o que mudou para a Gi, para a família da Gi? Como é que ficou isso? Foi uma libertação, com certeza. Justamente por agora eu saber quem eu estou neste momento, né? Quem eu sempre fui. Só que nunca tinha sido visto. E também eu consigo entender, né, que a minha família, e naquela época, assim, em 99, ainda era visto de um outro jeito, o autismo ainda é, e não tinham acesso ao autismo. Então era algo muito longe, assim, muito abstrato. Então o TDAH estava mais presente, assim, até por contextos familiares, e foi apegado a isso. Mas o que mudou é que agora eu consigo ser eu mesma. Então agora eu consigo entender que vão ter momentos que eu vou estar fora da curva, assim, eu vou estar em outro mundo dentro da minha cabeça, assim, completamente focada. Vão ter momentos que eu vou apresentar uma dificuldade em, às vezes, acolher uma pessoa, mesmo desenvolvendo empatia, tem, né, isso é do ser humano, né? Tem momentos que a gente consegue e não consegue acolher e tudo certo. Mas também mudou a minha perspectiva de olhar a sociedade de uma outra forma. É feita por neurotípicos e nós neurodiversos tentando se encaixar, tentando sermos incluídos, só que na verdade nos colocam, né? Vocês têm que ser incluídos, vocês têm que se adaptar. E a gente fica, gente, se eu me adaptar,
É como se eu estivesse cortando partes minhas. Então, na verdade, é a sociedade que tem que se adaptar a mim. Ter ambientes inclusivos, ter propostas inclusivas para que nós possamos atuar como cidadãos e cidadãs. Então, e foi isso que mudou, né? Minha família ainda está nesse processo de aceitação. Então, muitos momentos eu tenho que me adaptar, né, a vários ambientes sociais e por diversas questões, principalmente capacitismo e preconceito. Então, ainda tem muitas pessoas à minha volta com esse processo de aceitação, caminhando, sabe? Então, o autismo, por exemplo, não é um dos pontos que eu posso conversar, assim, abertamente com qualquer pessoa próximo, né? Então, ano passado que eu comecei a criar uma roda de amigos, uma rede de apoio de pessoas autistas e neurodiversas. E também pessoas que me aceitavam e me respeitam da forma como eu sou. Então, foi a partir desse momento que eu pude também começar a fazer intervenções, né, por conta de ser autista. Sim. Você falou aí sobre o neurodiverso, e eu lembrei desses dias que eu te mandei um post com a palavra neurodivergente. E você... Foi tão legal aquilo, Gi. Foi tão legal para mim, assim, fez todo sentido. E você discordou um pouco disso, né? Você pode falar para a gente um pouquinho sobre isso? Eu achei tão importante. Uhum. Né? Sim. Uhum. A gente traz a fala como neurodivergência, né? É como se estivéssemos divergindo de alguma coisa, de algum padrão. E a gente opta pela neurodiversidade, porque vai trazer algo diverso, né, entre as pessoas. A neurodivergência, quando a gente traz que está se afastando de um padrão, é porque é um padrão que está quebrado. É como se estivesse, assim, rompendo. Então, mas se está rompendo com alguma coisa com o padrão, por que está existindo esse padrão? E qual padrão é esse? A gente chega à resposta que é um padrão neurotípico. Então, a gente prefere neurodiversidade, que é uma diversidade entre seres humanos e como cada um funciona. Eu vejo que, até meu terapeuta, ele me disse assim, Gi, você é autista e somos diferentes, mas nós somos um pouquinho diferentes das outras pessoas, porque todas elas são. Então, começar a ter esse discurso de somos todos diferentes, a gente começa a ver diversas questões de desigualdade social, diversidade neurológica, diversidade nas atuações, em gênero, em sexualidade, enfim, diversas questões, para não ter mais esse padrão que tentam encaixar pessoas. Genial. Genial. Muito obrigado por ter pontuado isso. Acho que é bem importante, né? E é assim, são vocês que precisam trazer isso à tona, esclarecer e deixar claro para as pessoas, né? Enfim. E no meio disso tudo você fundou, né, a página do Insta, enfim, esse trabalho que é muito maior do que a página, né, da comunicação não violenta. E que outra coisa que eu achei genial também, eu falei, nossa, que orgulho da Giovana. Conte para nós aí, como é que foi esse caminho até chegar, né, definitivamente no CNV, como é que foi isso? Conte pra gente. Que você gostou, né, de Freud, da análise, você foi afunilando. Como é que foi? Conte pra nós. Então, eu comecei a gostar do Freud depois de eu ter lido alguns livros bem básicos de psicologia, tipo o que você precisa saber sobre psicologia. Acho que era esse, era um verde e um azul, que eu me lembro. Um era da editora Globo e a outra eu não me lembro qual que era. Então, eu comecei a ler e tinha um ponto sobre sonhos. Achei, nossa, que interessante, né? Eu quero ler. E daí eu fui atrás, né? Quem que fala sobre sonhos? O Freud. No primeiro momento foi o Freud que apareceu. Tá bom, já ouvi falar dele, quero ver. Eu peguei, literalmente, comprei os livros de interpretação dos sonhos e comecei a ler. Legal, tô entendendo tudo? Não sei, então... Vou tentar. Vou tentar, fui tentando.
E até no primeiro ano eu continuei com Freud, comecei a estudar outras coisas e foi indo, sabe? Até no primeiro ano de faculdade eu fiz 3 cursos com um pessoal de pós-graduação em psicanálise, sobre neurose obsessiva, psicose e o nome era histeria, mas é outro. Então, era uma conversa entre Freud e Lacan, os cursos, e comecei a estudar sobre isso. E tava indo, assim, sabe? Às vezes alguma dúvida ou outra, ia tirando e tava indo, e ok. E nisso foi desenvolvido também uma paixão e um ranço pela analítica. Eu digo ranço porque, assim, eu tava na resistência. Isso aí, não quero olhar para ele porque, né, era discípulo do Freud, brigaram, eu não quero saber dele. Me Tomou as dores do Freud, né? Aí chegou o segundo ano e um professor me apresentou a psicologia humanista. E começou pelo Rogers. Aí eu falei, nossa, que fantástico isso. Isso me encaixou comigo, achei fantástico, aí me identifiquei. E foi tal. Nossa, legal, quero. Comecei a estudar o Rogers. Lá pelas tantas veio o Jung. Eu falei, acho que eu vou dar uma olhada no Jung, né? E na mesma época eu tinha começado a psicoterapia com o Jungiano. Até eu comecei, eu perguntei, você é existencialista? Porque eu estava procurando um psicólogo existencialista. Ele, não, sou Jungiano. Tá, eu não gosto do Jung, tá? Só pra te dizer que eu não gosto dele. Só pra te dizer Então eu já que esse cheguei. cara aí, eu não vou com a cara dele. Ah, Elaine, como eu me iludi, né? Porque daí eu comecei a estudar, e daí ele me indicou alguns livros, comecei a ler e gostei. Gostei do Jung. Fazia muito sentido na minha cabeça o que ele estava trazendo. Só que eu ainda gostava muito do Freud. E até hoje eu gosto muito dele também. Tem um carinho ainda, né? Mas decidi seguir pelo Jung, que eu vejo que me identifico mais. Então, junto disso, e até no processo de psicoterapia, eu comecei a me questionar sobre essas questões de sistemas, né? Essa violência em diversas configurações da sociedade. E eu ficava, mas como é que a gente se comunica? Porque a linguagem é violenta. Como que a gente faz? Não, será que a gente não vai conseguir achar uma forma, uma ferramenta, alguma coisa? E meu terapeuta, você já ouviu falar sobre comunicação não violenta? Eu, não, mas eu gostei. Vou pesquisar. Eu comecei a ir atrás de CNV. Isso faz 3 anos, né? 3 anos? 2018, 2019. Faz 3 anos. Não somos de exatos. Eu pensando, tem que contar nos... Você me contou sobre começar a estudar sobre... Eu me lembro. Sabe um paradigma que você quebra com tudo isso também? Você já vai continuar? É que existe um mito que pessoas com autismo geralmente vão para as exatas, né? Para formações, para academias das exatas. Então, é outra saiu, né, do padrão dentro do padrão. Então, assim, é muito legal. Sim, Elaine. Muito Nossa, legal. até te contar um caso. Teve uma... Tava no terceirão. E eu lembro que nos exercícios básicos de matemática, eu não conseguia fazer. Mas colocava aqueles bem difíceis, eu fazia, de boa. Eu juntava as fórmulas, juntava as outras coisas, falei, acho que é isso, vou por aqui e saía. Agora os básicos não ia. Até agora no meu trabalho como pesquisadora, tem muito essa parte empírica, né, de fórmulas, enfim, e cálculos. Nossa, muito. E lindo. Daí, gente, então eu acho que tá resolvendo esse problema. Beleza. Mas voltando agora para a CNV, ele comentou comigo, falei, achei massa, vou pesquisar. Eu comecei a ler pelo fundador, né, que é o Marshall Rosenberg. Comecei a ler aquele livro Laranja, o básico, CNV, Comunicação Não Violenta, Técnicas para Aprimorar Relações Profissionais e Pessoais. Eu gostei dele. Gostei, já quero, vamos adotar, como vamos fazer. Só que, quando eu comecei a estudar, eu achava lindo, maravilhoso. E eu ficava com uma incógnita enorme na minha cabeça, como é que eu aplico isso agora? Né? E o que eu estava pesquisando e daí colocava o CNV como uma técnica.
e o autor colocava como modo de vida. Aí eu ficava juntar os dois e eu acho que é isso, né? Acho que faz mais sentido. E daí eu comecei a estudar e fui estudando, fui lendo os outros livros, Raiva, Transformação Social, Educação e tal. E daí em 2019, 2019? Não, ano passado, porque eu fiquei 2019 inteiro só estudando sobre isso, né? Então, junto com as outras coisas. Ano passado chegou a época dos estágios obrigatórios na faculdade. E começou bem na época da pandemia. Então a gente teve que adaptar para outras formas, né, de como que a gente poderia atuar. E eu propus para minha dupla, olha, a gente está vendo questões de violência e saúde mental na faculdade, por que a gente não trabalha com comunicação não violenta? Daí minha dupla, mas o que é isso? Eu falei, então eu vou te explicar, né? Daí, como era um dos hiperfocos, eu fiquei super feliz de estar explicando o hiperfoco. Uhum. Ai, gente, realmente, eu adoro falar sobre os hiperfocos, mas às vezes tem que dar uma equilibrada, né? Assim, senão fica falando só disso. Então, a gente nós criamos, né, o CNV Podcast como um estágio obrigatório, para também tratar de saúde mental em organizações. Só que como a gente não ia poder atuar com nenhuma organização, a gente pensou, então vamos deixar isso de forma acessível para ajuda em saúde mental. Beleza, daí começamos o CNV, criamos os podcasts, né, lendo o livro, o primeiro livro, Laranja. E só que o projeto começou a crescer muito, absurdamente. E eram palestras, eram aulas nos convidando para dar aula, para conversar sobre CNV em algum assunto específico, CNV em algum outro, em um contexto. Então, demos várias aulas e várias palestras também, tá lá no nosso Instagram, as postagens disso. E daí, no final do ano passado, como eu já estava atuando com a CNV, né, só eu no caso, né, minha dupla ainda estava nos estudos de CNV, eu comecei a atuar com a comunicação não violenta na minha vida. Quando eu me vi preparada para começar a aplicar mesmo na minha vida. Eu falei, eu não vou poder ter uma CNV, querer passar isso para as outras pessoas se eu não começar comigo. Uhum. E o processo começa com a gente, né, que é o autoconhecimento. Tem esse desenvolvimento de autoconcepção, autoconhecimento, enfim. E eu abri um grupo de estudos em comunicação não violenta. Abri no final do ano passado, né, comecei a divulgar. E nisso, eu e a minha dupla escrevemos alguns projetos ano passado em CNV. E trabalhamos com grupos também, com comunicação não violenta, que foi uma intervenção maravilhosa, assim, e deram diversos resultados, mas a transformação que os alunos tiveram com a comunicação não violenta foi fantástico. E eu vi que eu estava preparada já para abrir um grupo de CNV e também para treino, né? É uma prática constante, então eu vi que ia juntar a fome com a vontade de comer, literalmente. Então, fiz a divulgação no passado e daí em janeiro começamos o grupo de comunicação não violenta. E daí o projeto já estava tão grande como o CNV Podcast que muitas pessoas do meu grupo hoje são de lá, são do CNV, que viram e gostaram e entraram. Então, só que, né, último ano de faculdade, eu e minha dupla ficamos, putz, a gente não vai dar conta do projeto só nas duas, tem muita coisa para fazer, tem várias artes para montar, conteúdo para ler, para estudar, enfim. Decidimos aumentar a equipe. E fizemos o processo seletivo, alguns foram com alguns convites, aceitaram, e abrimos para a equipe, né? Hoje estamos em 5 e com uma participante que vai entrar no segundo semestre. Então, hoje estamos com lives, podcasts, outros conteúdos. Eu também continuo dando palestras e aulas e também um grupo de estudos em comunicação não violenta. Também dou aulas particulares de comunicação não violenta, né? E hoje eu também tenho alunas fora do país. Então, cresceu muito e também foi por meio de indicações, né? Esse trabalho com a CNV. E hoje também aplico na minha vida. E vejo que eu vi minha transformação de antes sem a CNV e com a CNV agora.
E até é muito interessante a gente começar a conversar sobre neurodiversidade e comunicação não violenta. Dá para fazer vários, como que eu posso dizer, várias ligações. Então, é algo que eu quero começar a trazer. E agora até já dando spoiler, até meu TCC é sobre comunicação não violenta no ambiente clínico. Como que a gente desenvolve Nossa, autopercepção com a comunicação não violenta. importantíssimo, né? Importantíssimo isso. Nossa, que Eu vi legal. A Adriana perguntou que assim, que bacana, e vocês são pagas por esse atendimento ou é um projeto voluntário? eu sou paga. Os grupos de estudos, não só em comunicação não violenta, tem outros grupos de estudo em feminismo, estudos sociopolíticos, educação, neurodiversidade e comunicação não violenta. Então, e essas aulas particulares de CNV. Então, são pagos, né, porque é um projeto muito grande, são vários projetos grandes. E também eu abri eles ano passado, né, a maioria foi aberta ano passado. Mas alguns são voluntários, porque a gente vê que tem pessoas que não têm condições de pagar, não é um preço absurdo, é um preço bem simbólico e mensal, então é bem tranquilo assim de pagar e tem valor social e tem bolsa de estudos também para as pessoas que não conseguem pagar poder participar. Mas sim, também atendo entre aspas, né? Faço essa mentoria de uma forma voluntária às pessoas que precisam ou querem, só que não têm condições. Então, fica mais na conversa, né? Se a pessoa chegar e conversar comigo, a gente conversa, vê como é que fica melhor para os dois e a gente se acerta. Então, é bem variado. Muito legal. A Carol colocou aqui, Elaine, atendo alguns que não estão nas exatas. Eu também atendo, Carol, mas vias de fato a gente entende que existe esse mito, né, de que pessoas com espectro estão dentro das exatas. Ou seja, a importância da Giovana e outras pessoas, né, com esse diagnóstico. Dentro dessa outra área, a importância de vocês falar é muito grande, né? De partilhar a vivência de vocês. Enquanto você está lá na faculdade, você conseguiu, hoje sabendo do teu diagnóstico, estando dentro dessas atuações, você percebe, quando a gente olha para as pessoas, que existem mais pessoas ali que ainda não têm esse conhecimento também, até sobre si, né? Eu dou palestras também em alguns em alguns cursos de psicologia, e na palestra a gente consegue perceber o quanto as pessoas se identificam. Nossa, não é pouco, é muita gente, né? Eu acho isso barato, porque é assim que a gente vai atingir realmente o maior número de pessoas para que elas consigam se desenvolver plenamente, né? Muito legal. Nossa, Gi. Pessoal, entrem lá no Instagram da Giovana. É genial, assim, os podcasts e, enfim, os parceiros que ela tem. E, meu bem, não para com esse trabalho, não, né? E aí, também tem uma ideia de você viajar, né? Como é que é essa assistente de pesquisa da Universidade de Washington? Conte para nós, sua fina, chique. Então, Elaine, só respondendo a sua outra pergunta, né? Sim, eu já reparei, né? Outras pessoas, até tive amigos que se identificaram também autistas através de mim. E hoje estão comigo em todos os grupos e também estão se identificando, se reconhecendo, levando para terapia. Alguns deles estão já com o diagnóstico também por essa questão social, né? Às vezes precisa para a faculdade, enfim. Mas agora trazendo essa outra pergunta, né? Como eu sou assistente de pesquisa fora do país. Então, desde criança, assim, eu senti vontade de estudar fora. Sempre quis ir para fora, estudar e conhecer outras culturas, outros países. E eu fiquei com isso, assim, sabe? Sempre guardado ali, quentinho, pensando, eu quero ir, eu vou estudar. Assim, iludida também uma parte, né? Porque não é um sistema meritocrático. Então, e comecei a pensar um pouco mais sobre isso, né? Quero ir para fora, como é que eu faço? Então, comecei a seguir um mentor que nos ensina técnicas e formas de aplicação para fora.
Isso foi ano passado. E daí eu entrei na monitoria dele no final do ano passado, que eu estava em contato com eles e falava, olha, agora eu não estou com condições de pagar, eu estou com muitas contas fixas, termino de pagar em tal mês, talvez no próximo mês eu consiga. Me organizei, paguei todas as contas desse ano, que se estenderam até esse ano. Paguei antes, chegou no Natal do ano passado, eu me inscrevi na mentoria e entrei. Aí eu, tá bom, o que eu faço agora, né? Pra onde que eu quero ir? E eram mais de 60 oportunidades. E eu falei, gente, eu só queria... Não sei o que eu queria, assim. Queria uma eu só queria uma. Sim, e daí eu falei, tá, eu quero mestrado fora. Decidi, como eu tô terminando a faculdade, sou mais 18, né? Mais 18 anos. Tem outras oportunidades para quem é menos de 18 anos. Deu, tá bom, quero mestrado. Fui ver o mestrado. Ah, você tem que fazer isso, isso e aquilo. E daí tem um custo, porque tem testes a serem pagos de proficiência e conhecimentos gerais. E, assim, você pagar nos Estados Unidos é uma coisa. Você pagar no Brasil, o dólar quase a R$6 é outra. Eu pensei, putz, eu vou ter que ter uma alternativa antes para conseguir o mestrado. Eu vou aplicar para trabalho de verão, para summer job. Aí eu, tá bom. Né? Daí tem todo o processo, fiz um processo informal, listando professores, enfim, entrando em contato. E eu apliquei bem no início do ano, Elaine, bem no comecinho, acho que era na segunda semana de janeiro. Só que também naquela semana minha cachorrinha tinha falecido, então eu fiquei muito mal, assim, ainda tô nesse processo de luto, porque ela era uma segurança para mim, né? Um suporte emocional muito grande. Só que daí tinha uma pressão que eu tinha que aplicar. Então já tava tudo pronto. Todos os documentos, currículo, enfim, estava tudo certo. Comecei a enviar para os professores, né? Enviando, e a maioria deles, Gi, gostei muito de você, gostei muito do seu currículo, do seu trabalho, só que agora eu não consigo abrir processo de verão, pesquisa de verão, por conta da pandemia. E daí, alguns falaram, entra em contato comigo lá por junho, não sei o quê, deu beleza. Teve um professor que falou assim, olha, Gi, considere o meu programa de mestrado para você aplicar esse ano, eu vou te seguir no LinkedIn para a gente manter o contato também, deu? Isso eu já pensei, nossa, gente, que massa, né? Super oportunidade. Eu pensei, como é que agora eu vou aplicar para o mestrado lá, né? Agora lascou. Então, tá bom. E daí, lá pelo início de fevereiro, uma psicóloga, professora e psicóloga da parte social, me mandou um e-mail falando, olha, gostei de você, gostei muito do seu currículo, eu vou pedir para o gerente do laboratório entrar em contato contigo. Eu, tá bom. Tá bom. E deixei, né? Porque eu não sabia quem era o gerente do laboratório. Eu nem sabia qual laboratório que ela pertencia. Eu fui stalkear, né, gente? Porque a internet também tá aí pra isso. Exatamente. Eu achei lá, tipo, né? Eu achei fantástico, assim, o laboratório, muito massa, só que não entrei em contato com o gerente. Passou, acho que umas 2 semanas do e-mail, assim, 2 semanas ou 3 semanas, assim, foi final de fevereiro. Ele entrou em contato. Oi, Giovana, a principal investigadora, a diretora, né, do laboratório, entrou em contato comigo, falou que gostou muito de você e falou para você aplicar para o nosso processo de assistente de pesquisa. Eu falei, tá, mas isso, como que funciona, né, ser assistente de pesquisa? Ele falou, então, é um trabalho que você vai ficar aí, não é um período só, né, você tem que ficar no mínimo 1 ano e meio. E é isso. Deu, tá bom, vou aplicar, né? Nisso já estava com o TCC enrolando, faculdade acontecendo, grupo de estudos, uma loucura, assim, pensando, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? A Elaine te incomodando toda hora, me ajuda aqui, me ajuda aqui. Imagina, Elaine, você nunca incomodou. E daí, apliquei, né, fiz todo o processo, tive alguns problemas, ele me ajudou, o diretor não, o gerente me ajudou. Terminei a aplicação, beleza, deixei, pensei, é isso, dei o meu melhor e isso aí. Passou uma semana e meia, eu acho. Ele, oi, Gi, gostei muito do seu material de aplicação e do seu currículo, vamos marcar uma entrevista? Deu, putz, falar inglês para uma vaga. Assim, vamos, né? Já estamos aqui, então vamos. Marcamos a entrevista, 5 horas de diferença, né? Então aqui era de noite, lá era início da tarde ainda.
tava nervosa demais, assim, muito nervosa. E eu tava fazendo aula de inglês, eu já tinha recebido uma certificação em inglês há alguns anos, mas tava totalmente travada, né? Precisava voltar em prática. Então, eu até tava fazendo aulas com a galera de Los Angeles, dos Estados Unidos. Daí era 5 horas de diferença também. E eu fazia de madrugada aqui, e lá era, tipo, final de tarde, assim. Eu fiquei, acho que 3 meses, 3, 4, até abril, início de abril, fazendo as aulas, assim, né, pra treinar. Era de graça, então, beleza. Fiz a entrevista. Já avisei ele, olha, eu sou ok, mas eu estou nervosa, tá bom? Então vamos conversar. Nisso, no dia anterior, um amigo meu tinha me ajudado, Gi, vamos tentar ficar mais ou menos nessas perguntas. O gerente não fez nenhuma daquelas perguntas, Elaine. Eu entrei em desespero na hora, porque eram perguntas diferentes. Eu pensei, gente, o que eu falo agora, né? Tá bom, então vamos. E eles já sabiam do diagnóstico? Sim. Sim, na minha aplicação eu já tinha colocado que eu sou autista. Legal. E daí, beleza, fiz a entrevista. Depois da entrevista, mandei um e-mail agradecendo pela oportunidade, pela disponibilidade dele, né? Afinal, um gerente de um laboratório tendo 30 minutos, 1 hora para conversar comigo, né? Tá bom. Da início eu me desiludi, assim, pensei, nossa, gente, não, eu acho que não foi tão boa a entrevista, né? Vou esperar agora a resposta dele, que ele falou, eu vou conversar ainda com outros candidatos e te retorno. Tá bom. Daí passou acho que umas 2 semanas, acho que nem foi 2 semanas, ele pegou e me mandou um e-mail, era sexta-feira à noite aqui, assim, tipo, 9 horas, tinha dado grupo de estudos, tinha dado reunião, tinha acabado de sair do banho, Eu lembro. vi a mensagem dele, e daí já começou com um jeito diferente, né? Na notificação já dá pra ver. Deu, epa, pera que tem coisa, deixa eu entrar pra ler, porque, né? Ele falou, gostei muito da sua entrevista, da sua aplicação, quero te oferecer a vaga de assistente de pesquisa para começar na primavera. Uau. Não acreditei. Na hora eu não acreditei, eu fiquei tipo, meu Deus, que tá acontecendo? Pera, eu acho que eu li errado, né? Vai que às vezes trava em inglês, né? Peguei e coloquei no Google Tradutor. Não, é isso mesmo. Eu pensei, gente, e agora? Não tinha caído a ficha. Não tinha caído a ficha que eu tinha conseguido a vaga. Aí eu fiquei, tá bom. Eu peguei e respondi na hora, né? Aceitando a vaga e tal. E fechou, né? Comemoração, eu chorando, agradecendo e tal. E meus amigos super felizes comemorando. Aí, beleza, comecei no laboratório no final de março, início de abril. Nisso veio uma outra aprovação com uma outra pesquisadora em outro estado dos Estados Unidos para trabalhar para desenvolver um software em comunicação com povos indígenas. Fui aprovada na vaga também, então vou desenvolver agora a partir de junho com ela essa pesquisa. Uau. E acho que faz umas 2 semanas, uma outra professora, também de um outro estado, quis trabalhar comigo e a gente vai desenvolver pesquisas, a princípio, sobre tráfico humano no contexto brasileiro. Então, eu tô com 3 lugares para desenvolver pesquisas, né? Mas daí foi essa história das aplicações, Elaine. Daí agora tô tentando aplicar para o mestrado lá, né? Tentar aplicar no final do ano. Genial. Tinha alguns detalhes, muitas coisas nem eu sabia. Que legal, muito legal. Parabéns, hein? Sem palavras, na verdade. Fiquei até emocionada, muito legal. A Yolanda escreveu aqui, parabéns, Gi, você é incrível, você é inspiração, parabéns pelo projeto. A Carol colocou, que sorriso lindo, muito bom, que tarde de sábado gostosa. A Adriana colocou, que emocionante. É muito emocionante, eu sou muito chorona, né? Eu tenho que me segurar, porque senão eu já começo a chorar. A Renata, muito bom esclarecer esse termo neurodivergente. Eu fiquei com aquilo latente na minha cabeça. Eu falei, eu preciso esclarecer isso realmente, né? Porque não dá. Enfim, Gi, muita gente legal aqui, muita gente te ouviu. Eu tenho certeza que você inspirou muita gente. E eu tenho certeza que o teu caminho, assim, você tem 21 anos, então você está começando, né? E já está com toda essa potência aí
Daqui, quando você tiver a minha idade, nem sei onde você vai estar, menina. Não sei, não. Espero estar juntinho de você ainda, te acompanhando, vendo o teu desenvolvimento, que tá lindo, de parabéns, realmente, muito orgulho, muito. A Adri tem uma pergunta aqui. Como acha mais informações sobre mentoria para trabalhar lá fora? Gostando. Nós podemos também falar uma vez, numa live só sobre isso, né? Sim, mas pode falar. Mas eu indico o mentor Matheus Tomoto. E a mentoria dele, ele já põe conteúdos no canal dele sobre isso, mas eu precisei de uma mentoria para alguém estar me acompanhando mesmo, né? Apesar que o processo inteiro você faz sozinho, mas tem gente te acompanhando e você pode trocar com inúmeras pessoas. Então, também tem muito essa rede, né, de conhecer outras pessoas e oportunidades. Então, tem diversas oportunidades e independe da idade. Sim. Independe da idade, realmente. Depois a gente até pode escrever o nome dele e deixar na descrição aí para as pessoas que estiverem interessadas. Eu fiquei bem interessada também. Você sabe que eu atendo pacientes fora do Brasil também já há um tempo, né? Isso é muito legal, né? Porque, enfim, tem toda uma questão de mudança, adaptação, muito legal. E você também, assim, a gente já está quase no limite do horário, mas fale um pouquinho sobre a hashtag Tamo Junto Unicef, que também achei legal, assim, para a gente finalizar com todos os teus afazeres aqui, que é bastante. Vamos lá. Então, eu também fiz uma aplicação para a Unicef no início do ano. Eu tinha feito ano passado, na verdade, para uma vaga, mas daí eu não fui aprovada. E daí eu fiz uma outra tentativa para a Unicef aqui do Brasil. E era uma aplicação de voluntariado, assim, para ajudar com desenvolvimento de ações e movimentos sociais para ajudar em saúde mental, também agora durante a pandemia, né, escuta, enfim. Eu fui aprovada na vaga e daí hoje eu estou na parte de atendimento e auxílio à saúde mental de pessoas. Então, fica nessa escuta também para espalhar notícias verídicas, né, sobre as coisas e também auxiliar as outras pessoas que estão passando por, todos nós, né, que estamos passando por dificuldades nessa pandemia, então um momento de escuta também. Muito legal, gente. A Adriana colocou, legal, também quero. A Adriana é a que fez a live comigo na quinta-feira, ficou gravada aí também. A Adriana também é terapeuta, estuda bastante, mãe do Gabriel, que tem autismo, que também tem, né, tá já prestes a escolher todo esse futuro aí, que não é fácil. Quando você falava sobre chegar no final e precisar escolher um curso que fosse, né, por uma vida toda, isso naturalmente já é difícil para a juventude, porque, né, às vezes o ambiente não proporcionou toda aquela autonomia, toda aquela busca, né? A gente entende isso. Sim. Então, pouquíssimo, se fizermos uma pesquisa bem aprofundada, eu acho que aos 18 anos, pouquíssimas pessoas estão preparadas, né, estão preparadas efetivamente para fazer essa busca. É óbvio, a gente pode começar a trocar de curso, isso também não impede que a gente faça. Mas você sabe que é bem complicado, né? Ter essa certeza aos 18 anos e se desenvolver plenamente aí com essa idade super jovem, que a gente sabe que aos 20 anos nem o cérebro ainda está totalmente formado, né? Então, como é que você já está terminando a faculdade? Então, assim, a gente tem que relevar isso, né? Isso é bem significativo no nosso desenvolvimento. Enfim, meu bem, nem sei como te agradecer. Queria estar aí do teu lado para te dar um abraço gostoso. Mas eu que agradeço pela oportunidade. Sim, mas agradeço também. Opa. Pode falar. Desculpa. Mas agradeço pelo convite, pela oportunidade também. E estar aqui falando para vocês, né, sobre como é ser autista na vida adulta. É um desafio, mas também é algo muito incrível você ser autista. Você tem uma visão de mundo, assim, diferente, você vê o mundo de uma forma diferente e isso é muito legal.
Então, se você convive com alguma pessoa autista, enfim, saiba que ela é uma pessoa extremamente incrível também, que tá para conquistar muitas coisas e também que a gente pode auxiliar também procurando essa mudança social, né? Para que o processo disso tudo, de aprendizagem, de desenvolvimento, não seja tão violento quanto os autistas adultos de hoje passaram, né? E também passam ainda. Então, por ambientes mais inclusivos, terapias mais humanas, que é extremamente importante também. Sim. E para isso nós estamos aqui, né? Você com essas possibilidades dentro da comunicação não alternativa, eu, né, com essa proposta que a gente está vindo com a Adriana de grupos de acolhimento, de fazer isso funcionar dentro das escolas. Eu acho que todas as escolas que pudessem ter também uma palestra ouvindo sobre comunicação não violenta é genial, seria genial, né? Então, assim, a gente não tem mais o porquê ficar batendo na mesma tecla, né? A gente precisa ter empatia, ressignificar as relações, ter um olhar mais carinhoso, generoso para o outro, independente do diagnóstico dessa pessoa, gente. É muita crueldade no olhar das pessoas. É difícil lidar com isso, né? Porque as pessoas que não são cruéis, elas estão em busca de um desenvolvimento. E para isso a gente erra, a gente acerta, a gente erra. Não há como evoluir sem experimentar os dois lados. Não há, né? E aí, enfim, não pare, meu bem. Não escute críticas, não ouça gente ruim, não valide nada que não foi positivo na sua vida. É isso que eu te digo e digo para todos, né? Não vamos mais validar o que é ruim, porque é isso que está nos levando a essa humanidade difícil de conviver, né? Enfim. Uhum. Letícia, quem nos dera se todos pudéssemos ter esse olhar do autista. Com certeza a vida seria muito mais leve para muitos, né? É para isso que a gente está aqui também, Letícia. Nem que tenhamos que fazer lives diariamente, de manhã, de tarde e de noite. A gente vai conseguir sensibilizar as pessoas de alguma forma. Hoje tem muitos Instagrams geniais aí falando sobre isso, sensibilizando e dessensibilizando as pessoas, né? Falando o que é o autismo, porque é isso que você escuta sobre, mas você não tem cara de autista, mas isso não, mas não. É o que mais acontece, né? Dentro da medicina, inclusive. Então, assim, são casos, são barbáries que acontecem, mas ainda bem que você conseguiu aí ressignificar toda a falta de validação que você teve. Hoje podendo validar o outro, né? Com a tua busca, com o teu saber. Então, parabéns, meu bem. Eu sou muito privilegiada mesmo. Parabéns, amei. Gi faz uma live com meu filho. Eu tô tentando acessar ela aqui para fazer live com meus pacientes. Você não vem, não, Adriana? Eu tô na fila. Gente, vamos marcar, só vamos organizar direitinho para dar tudo certo para todo mundo. Eu divido. Eu sou um pouco ciumento, mas eu divido, tá bom? Enfim, tô brincando. Gi, obrigada, querida. Vai lá aproveitar seu sábado. Eu agradeço imensamente a presença de todos. Se tiverem perguntas, podem enviar para mim ou para a Giovana diretamente. Sigam a página do CNV, que eu acho que todo mundo pode ser beneficiado ali, né? Tá bom, querida? Muito obrigada. Com certeza. Eu que agradeço, Elaine. Eu acredito que também fica o convite, se caso alguém queira participar dos grupos de estudo, algum deles, para conhecer um pouco mais, né? Sobre neurodiversidade, fala para eles que você tem um grupo do WhatsApp ali de promoção, né, do saber da neurodiversidade, que inclusive eu estou participando. Muito obrigada por deixar eu participar. Eu acho que muita gente pode se interessar aí, então dê esse último recadinho aí para nós. Então, gente, eu tenho esses 5 grupos, né? Agora que eu me toquei que são 5 grupos, eu não tinha contado, mas então tem grupos sobre estudos feministas, né? Para as mulheres também ter essa rede de apoio.
tem estudos sobre política, né, sociopolíticas, então a gente estuda sobre várias perspectivas que são importantes também para nosso convívio social, né, para quebrar um pouco essa alienação. Tem o de CNV, que acontece, todos esses grupos acontecem de forma quinzenal, tá? Então, o de neurodiversidade acontece quinzenalmente e o de comunicação não violenta também. O de CNV ele acontece em 2 horários, de manhã e de noite, na quarta-feira. Então, essa semana que vem, né, no caso, tem um grupo de neurodiversidade e educação na quarta-feira também. Então, eles fazem essa troca. Tem um grupo de neurodiversidade de manhã na quarta e de noite de educação. E também, esses outros 2 grupos, um acontece na sexta-feira, quinzenal, e o outro aos sábados, de manhã e tarde, né? Então, fica o convite. No meu Instagram tem os links para esses grupos, mas também pode me mandar uma mensagem via direct, caso se interessem ou queiram trocar mais sobre isso. Mas a minha fonte mesmo de conteúdos e que está constantemente sendo alimentada é o CineV Podcast mesmo, que é o Instagram. Que tem vários vídeos, conteúdos, tem live, tem podcasts, então fica a recomendação e caso alguém se interesse, daí pode entrar em contato comigo também ou com a Elaine, que a gente organiza. Vai bombar. Tá bom, queridas. Kátia, obrigada. A Kátia escreveu: obrigada pela tarde, que conversa maravilhosa. Ai, eu me engasguei um pouquinho. Desculpa, gente. Foi sim, Kátia, foi uma vivência maravilhosa. E, gente, olha só. Vou fazer também lives a cada quinzenais aos sábados com pessoas autistas dentro do espectro. E continuo com o projeto de terça e quinta com as lives de autismo e parentalidade. Essa semana vai estar bem legal. E a nossa próxima live aos sábados vai ser com o Vitor também. O Vitor é um paciente meu que hoje estuda biomedicina. Genial também, né? E que está dentro do espectro, enfim, ele vai vir também contar a vivência dele para nós. E é isso, então, tá? Bom final de semana aí para vocês, se divirtam, sejam felizes, busquem a comunicação não violenta, porque, né, é importante em todos os aspectos dentro de um ambiente e fazendo assim a tendência dá mais certo, né? Tá bom? Beijo no coração. Fiquem bem, queridos. Beijo. E vai ficar gravada a live para quem não pôde assistir inteira o início da Giovana se apresentando. Foi bem lindo, então não perca. Beijo. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.